Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, meus senhores amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, os participantes deste simpósio, Salve Maria! Salve Maria! Me foi dada a honra de falar aos senhores sobre a Santíssima Virgem Maria e o seu papel decisivo na história da nossa salvação. Então nós vamos tratar, o quanto permitir o tempo, da importância da devoção a Nossa Senhora. O que Deus pretendia quando entregou os degredados filhos de Eva nas mãos da Virgem para que ela pessoalmente os conduzisse. A devoção propriamente, no sentido teológico estrito, é uma disposição da vontade que, de modo pronto, se entrega ao serviço de Deus. Então, o devoto não é aquele que fica simplesmente repetindo orações. Esta parte espiritual da devoção, ela é importante, mas ela não define sozinha a devoção a Nossa Senhora. Então, o devoto não é propriamente aquele que reza muito a Virgem Maria, mas é aquele que a serve. E por meio dela, serve a Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Então a devoção não é algo que diga respeito propriamente ao universo dos sentimentos, mas da vontade. Porque a devoção é uma prontidão da vontade para o serviço de Deus. O devoto é alguém que está à disposição de Deus 24 horas por dia. Este é o devoto. Que não tem subdivisões ou compartimentos no seu programa de vida ou na sua agenda, dizendo: isto aqui é para mim, para os meus interesses, para os meus negócios, e essa parte aqui é para Deus. Isso não existe na devoção. Porque o devoto serve a Deus com o que ele é e com aquilo que ele faz, procurando em tudo aquilo, em todas as coisas, o que Santo Inácio colocou como ideal da vida jesuítica: ad maior gloriam Dei. Em tudo procurar a maior glória de Deus. Isso não é nenhuma novidade, porque o apóstolo São Paulo já havia instruído os cristãos dos primeiros tempos, também com uma orientação bastante pedagógica e catequética, dizendo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a maior glória de Deus. Esse é o devoto. Muitas pessoas não têm, nós conhecemos, não têm a menor dificuldade em abraçar todo tipo de devoção mariana que vai surgindo, ainda mais agora com esta inflação de supostas aparições e com este misticismo doentio que infelizmente infecta a igreja. Tem gente que tem todo tipo de devoção a Nossa Senhora, mas tem medo de abraçar as causas que a Virgem propõe para serem abraçadas.
sobretudo aquelas, por exemplo, que a Virgem propôs com suas aparições em Fátima. Aquelas que exigem uma determinada tomada de posição diante da igreja e do mundo. Aquela que implica uma exposição para a crítica, para a incompreensão, para o desprezo. Então, aqui temos uma dificuldade. Muitos devotos param neste ponto. O que indica que a devoção é algo, uma devoção dessa natureza é algo pueril, infantil. E a verdadeira devoção leva a uma grande maturidade, a um amadurecimento na vida cristã, até o martírio se necessário. O objeto último de qualquer devoção para ser genuína e católica deve ser Deus Nosso Senhor. Qualquer coisa que não leve à glória de Deus e à adoração dele não é conforme a mente e o espírito da igreja. Mas então, para que ser devoto de Nossa Senhora? Por que a devoção a ela? Se, ao fim e ao cabo, o objeto principal, e aqui tem um termo, a causa extrínseca e principal da devoção é o próprio Deus e a sua maior glória. Então nós vamos achar a necessidade da devoção, o que vai explicar a necessidade que temos da presença da Virgem em nós. Nesse abismo que nos separa da virtude que nos é pedida, da santidade que nos é proposta, por um lado, e da nossa patente incapacidade, por outro. Então, a maternidade da Virgem aqui, a maternidade da Virgem, vai servir para nós, de certo modo, de certa maneira, como aqueles auxílios sem os quais um bebê recém-nascido ou uma criança com paralisia não podem passar, a não ser que a mãe ofereça esses auxílios. Portanto, eu diria aos senhores uma coisa que é fundamental também do ponto de vista até das diversas idades pelas quais a alma deve passar para atingir a perfeição. E pelas quais não passa sem antes ter aprendido a principal lição, a lição de fundamento, a lição de base da vida espiritual e da mística católica. O conhecer. Ou dar-se conta da própria miséria, do próprio nada. E aí vamos tirar a devoção à Santíssima Virgem Maria daquele universo onde ela não está bem colocada e que tem aí um resíduo de heresia, de jansenismo, um resíduo da heresia jansenista, onde a devoção seria uma espécie de coroa, de adorno para uma santidade já consumada, já pronta. Não, pelo contrário. Os senhores tirem pela nossa experiência humana, na medida em que fomos crescendo e desenvolvendo nossas diversas formas de autonomia,
Nossa mãe, de certo modo, começou a ter um papel reduzido nas nossas vidas. A mãe de ninguém está aqui. Não precisamos mais das nossas mães, como precisávamos delas há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Porque crescemos e desenvolvemos uma série de habilidades e de capacidades e de espertezas que nos deram uma certa independência. Dizer, mãe, agora eu preciso da senhora para almoçar na sua casa aos domingos. Eu preciso da senhora para almoçar na sua casa aos domingos. Na vida espiritual, o caminho é o oposto. Quanto mais uma alma avança na direção de Deus, e portanto, quanto mais ela vai percebendo o abismo que a separa das perfeições divinas, e o pior é que nosso Senhor Jesus Cristo disse, num imperativo, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é o quê? Imagine o Senhor, nos é proposta uma perfeição que tem como medida, como parâmetro a perfeição divina. Quem de nós pode pretender chegar lá? Então, enquanto a alma vai avançando, e se está efetivamente no caminho correto de adiantamento, de progresso, na virtude cristã, na santidade, acontece o contrário daquilo que acontece com relação às nossas mães humanas. O fiel vai descobrindo que cada vez mais, cada dia mais, ele precisa do auxílio e da intervenção materna da Virgem Maria. Aquela cena do Cristo crucificado, ela é particularmente exemplar do que estamos falando. O discípulo aparece aos pés da cruz, quando já não havia mais nada a fazer por Cristo. De todos os homens a quem nosso Senhor ajudou, amou e escolheu, de todos aqueles que ele tinha como íntimos, ninguém o acompanhou. Sua cruz foi dada a um estranho, a um tal José de Arimateia. Como chama? Isso. Simão Cirineu. Não, José de Arimateia foi quem sepultou Jesus. Isso. Simão Cirineu, que era um estranho, nem sabia quem era aquele homem. Não teve nenhum discípulo amado para carregar a cruz. E que descobre, então, aos pés da cruz, que todo aquele sentimento, tudo aquilo que ele aprendeu a respeito de Jesus, tudo aquilo que ele viu Jesus realizar naquela escola de 3 anos, não tinha sido suficiente para fazê-lo corajoso, viril, para acompanhar Jesus na hora em que nosso Senhor mais necessitou. Então, diante desta prova de infidelidade, que foi também a dos demais discípulos, o que é que o discípulo ouve aos pés da cruz? Nenhuma censura. Nenhuma censura. Não leva nenhuma bronca. Mas escuta nosso Senhor apontando para sua mãe
dizer-lhe: filho, eis aí tua mãe. Parafraseando, agora que você sabe que é um nada, que a tua fidelidade a mim não passava de palavras bem regadas com saliva, só palavras encharcadas de saliva, que não és capaz de ser o que sabes, eis aí a tua mãe. Ele mesmo escreveu, ele mesmo, porque isso está no Evangelho escrito pelo discípulo amado, por ele mesmo. Ele diz, o Evangelho diz, e a partir daquele, não antes, a partir daquele instante, constatada sua miséria, ele a levou consigo para a sua o quê? Casa. O que significa, ele a introduziu na sua intimidade. Os judeus tinham uma particular, até porque a lei, a Torá, a lei mosaica, regulava até essas questões de quem você podia ou não pôr dentro da sua casa, sob pena de contrair impurezas legais ou cometer delitos contra a religião. Não se punha qualquer um dentro de casa. E o discípulo, então, a levou consigo para a sua casa. E a partir de que momento? A partir do momento do maior trauma. Ele nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha passado por uma experiência, até porque dos 12 era o mais jovem, o mais inexperiente. E exatamente por causa da sua condição meio adolescente, era o mais estimado por Jesus. Jesus tinha um carinho paterno por ele. Estava sempre do lado de Jesus. Era o menino de Jesus. O caçula de Jesus. Mas nem ele. Tão amado. E é uma espécie de meia-culpa em esse tão amado. O tão amado deixou o amador sozinho. Nós fomos particularmente distinguidos por Deus com uma vocação. Comum a todos nós, a mim que sou sacerdote, a Sua Alteza Imperial, que é a autoridade cívica e moral maior do nosso país, Dom Bertrand, os senhores aqui presentes, todos nós somos vocacionados por Deus a restaurar o reino de Deus na igreja e na sociedade. Assim como outrora Nosso Senhor convocou estes homens, feitos da mesma terra de Adão, para colocar sobre eles terra, fazer aqueles homens do barro de Adão os pilares da sua igreja. Então, cuidado com este entusiasmo excessivamente humano. Ah, não, então tá bom, agora, nossa, eu vou dar conta, isso é uma beleza, isso é uma maravilha. Isso não é problema para mim, eu tenho, Será que vai continuar assim quando a Polícia Federal chegar às 6 horas da manhã lá na nossa porta? Fala para mim. Já andou batendo em porta de padre aí, vocês viram assim? Já andou aí batendo na porta de padre. E aí, como que vamos fazer? Onde é que vai estar a nossa alegada coragem? A nossa declarada fibra?
Então agora eu vou apelar para o apóstolo da Virgem, que os senhores conhecem muito bem, São Luís Maria Grignon de Montfort, que aprofunda esse tema de modo magistral. Mas eu vou pegar aqui um aspecto que faz toda a diferença. Poderíamos ficar aqui horas discorrendo sobre esse paraíso, esse verdadeiro paraíso, que é a devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas eu quero pegar só um aspecto, de modo que, se dermos atenção a ele, se considerarmos que a luz de Deus indica nessa direção, vamos dar um passo decisivo. Sem sombra de dúvida, subiremos um degrau importantíssimo, que é este aqui. Alguns dos senhores têm aí as cadeias, né? A cadeinha que como um sinal exterior de que fizeram a consagração total, segundo o método de São Luís, e se tornaram escravos da Virgem Maria. Mas eu quero lembrar um detalhe importantíssimo. A consagração a Nossa Senhora, segundo o método proposto por São Luís Maria Grignon de Montfort, ela não se restringe àquele dia solene, provavelmente numa festa mariana, na qual de próprio punho copiamos a fórmula da consagração tirada do tratado, recitamos diante do altar, assinamos, talvez algum sacerdote tenha assinado também aquela fórmula, e que todos os anos repetimos no aniversário dela. É isso que acontece com os senhores, sim ou não? Os que fizeram, fazem dessa forma? Sim? Ótimo. Então, mas vejam bem, a devoção, ela não é propriamente, o importante dela não é este início, não é esse início. As pessoas às vezes, já fiz a minha consagração solene, segundo o método de São Luís de Montfort. Esse já fiz indica que a pessoa não entendeu bem o espírito da coisa. Porque muito mais importante do que aquele momento, aquele horário, aquele dia da consagração propriamente dita, é o estado de vida que ela produziu. O homem ou a mulher que fazem a consagração são um antes e outro depois. É isso que tem que se entender. Se não caímos naquele rol de devoções excessivas, e como de repente se redescobriu o tratado da verdadeira devoção e a proposta da consagração, então alguém vai e faz também essa consagração. Não, meu caro, meu senhor, o mais importante aqui é o estado de vida que a consagração produziu. Como no meu caso, houve o dia da minha ordenação sacerdotal. A partir da minha ordenação, eu não sou mais o homem que eu era antes da ordenação. Por quê? Porque pela ordenação se estabeleceu para mim um estado de vida, que é o chamado estado de vida clerical. Então nós temos aqui, com relação à consagração a Nossa Senhora, esses dois momentos distintos, um antes e outro depois
em que Deus olha para o consagrado como alguém que pertence a pleno tempo, à Santíssima Virgem Maria. Não sei se me fiz entender. É preciso fazer esse esclarecimento, porque me parece que os consagrados a ela não estão sabendo lidar com esta situação nova criada pela consagração e que nos municia e que nos dá todos os instrumentos para realizar o que nosso Senhor Jesus Cristo propôs no Evangelho e o que ela confirmou nas suas aparições, o que ela avisou nas suas aparições, o que ela recordou, melhor dizendo, nas suas aparições. Então, vejam com nosso Senhor Jesus Cristo, acontece a mesma coisa, ele que é modelo da nossa. Existe o momento inicial, então nós estamos copiando Jesus Cristo. Nosso Senhor fez algo parecido com o que o padre está dizendo aqui. Ele é modelo da nossa consagração. Então existe para Jesus o ato inicial da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, que põe Jesus sob a dependência de sua mãe. Está sob a dependência dela. E o estado de submissão a essa mesma mãe, que durará toda a vida terrestre do Salvador e se prolongará realmente, em certo sentido, por toda a eternidade. Olha aí. O principal consagrado, e que estende a sua consagração à Virgem Santíssima, cujo início foi a sua encarnação no seio dela, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje no céu se submete a ela. Não há dificuldade em ingressar numa congregação mariana, numa irmandade qualquer, na Ordem Terceira do Carmo. Não há. Não há dificuldade para estas coisas. A grande dificuldade está em entrar no espírito dessa consagração, dessa entrega, que é de fazer uma alma totalmente dependente, escrava e submissa à Santíssima Virgem Maria, como Jesus Cristo foi e continua sendo. Vamos aqui. Por onde começar? Eu já disse. Se formos pelo caminho da virtude, considerando o que já somos, o que já sabemos, nossas habilidades do ponto de vista da fé, da virtude e da religião, nós não vamos efetivamente adentrar neste espírito de dependência e submissão à Virgem Maria. Por isso, me desculpem aqui, em certos casos, quando Deus quer insistir nessa dependência, por incrível que pareça, permite que certas pessoas que estavam convencidas de uma
suposta perfeição, caiam em algum pecado grave. Caiam feio. Feio. Caiam feio. Porque Satanás trabalha assim. Antes nos vangloriávamos de nossas más ações, como éramos ousados, e nos admirávamos das nossas capacidades de ir fundo no mal. Da nossa habilidade de levar os outros na conversa, de manobrar, de manipular, de nos esquivar de nossos deveres, obrigações. Agora que nos convertemos, e vamos colocar entre aspas a nossa conversão, o demônio começa, olha, que beleza de homem você é. Veja. Você sabe o que ninguém sabe. Agora você se veste bem. Você é um homem elegante, culto, estudioso. Você cala os oponentes nas redes sociais. E aí o fulano vai no espelho e diz, eis a maravilha. Aí temos um sério problema do ponto de vista daquelas disposições necessárias para que efetivamente a consagração se torne um estado de vida. Aí vai acontecer conosco que nosso trato com ela será uma coisa mais retórica, teórica e não efetiva. Teremos com a Virgem Maria, do ponto de vista da maternidade dela e da nossa filiação, uma espécie de relação como temos com a nossa mãe. Nossas mães não estão aqui, não precisamos delas aqui. Mas da Virgem Maria precisamos até para suspirar. Sempre, 24 horas por dia. Coisa que só aquele que passou por um processo do qual depende a salvação, que está resumido pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquelas palavras: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Adulto não precisa de mãe, criança precisa. E o que vai dizer que precisamos efetivamente da mãe são estas misérias, fraquezas, que não desgrudam de nossa alma, como uma luz de painel de carro avisando que alguma coisa não está o quê? Bem. Nem tudo está funcionando como deveria funcionar. Eu sou confessor há 32 anos. Há 32 anos eu ouço confissões. E as pessoas vêm, ai, padre, de novo aquele pecado, de novo aquilo, não sei, não cometo, caí de novo. Pois é. É o único modo de Deus te demover da tua soberba.
desse amor próprio, que ao fim e ao cabo te faz um consagrado a si mesmo. A que você está consagrado ao final das contas? A si! E pensando que serve a Deus, sem sentir, serve-se de Deus e das coisas dele, para adornar o teu ego e te fazer se sentir superior aos demais. Os modelos que nos são propostos são de perfeição infinita. Deus, nosso Senhor, seu Filho, o Verbo encarnado, Deus não tem perfeições, Ele é a perfeição que Ele tem. Ele é a própria perfeição. Os predicados de Deus são infinitos como Ele. E Deus nos está proposto como medida para a nossa perfeição. E a providência divina, sabendo disso, nos propôs um exemplar, um modelo, tão próximo de Cristo como é possível à natureza humana e tão adaptado à nossa miséria e à nossa pobreza. E esse modelo não é outro a não ser a Virgem Maria. Então, eu gosto muito, daquela consciência importantíssima a esse respeito, que São Filipe Neri, fundador do oratório, tinha. Quando rezava, olha, se tinha um homem bem preparado para ser devoto da Virgem e entrar no estado de vida, não fazer consagrações, mas entrar no estado de vida que a consagração propõe e inicia, era São Filipe Neri que dizia: Jesus Cristo, cuidado comigo, eu te vendo e eu te traio. Não obstante, os senhores sabem, ele tinha chegado a uma idade espiritual, a uma tal elevação na vida espiritual, que já, celebrando a Santa Missa, entrava em êxtase e levitava no altar. Ficava suspenso. E é este homem que, por graça divina, já tinha capacidade de modificar as leis da natureza, mudar a lei da gravidade. Ele rezava e dizia: Jesus, cuidado comigo que eu te vendo e eu te traio. Os senhores se lembram da oração que fizemos agora? Para iniciar esta conferência, sim? O Lembrai-vos de São Bernardo? Que era uma alma fina e delicada, este homem providencial e maravilhoso, salvador da igreja e da civilização medieval. Bernardo de Claraval. Imaginem. Prestem atenção no texto da oração. Ó piedosíssima Virgem Maria, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tem recorrido, implorado a vossa assistência, invocado o vosso socorro, tenha sido por vós abandonado. Pronto, esse é o dogma. Esse é o dogma. Agora, do dogma ele passa para o mea culpa, para o confiteor.
para o ato de contrição. Animado de uma tal confiança, recorro e venho a vós, e gemendo debaixo do peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés, ó Virgem das Virgens. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-vos atender-me. Amém. Que é a síntese desta catequese. Por que ele apela à Virgem? Porque ele é pecador, que geme sob o peso, o fardo de suas misérias e pecados. Não diz, olha, o senhor dá licença aqui, eu estou inscrito, não sei em que confraria, já escrevi, editei uma coletânea de 6 volumes a vosso respeito, então faz favor aí, Santíssima Virgem, resolve os meus problemas. A senhora me deve esse favor. A senhora me deve essa. Por favor. Eu sou um abismo de pecados. Eu não posso nada. Mas a senhora pode o quê? Tudo. E se os senhores querem saber qual foi o segredo do sucesso pastoral deste homem, que lutou contra o demônio na forma daquela, da seita dos albigenses, foi esta. Tanto é que a Virgem, encontrando um filho, não é? Nessas condições, não podia lhe dar outra coisa a não ser o seu maior tesouro e a sua herança mais bem-aventurada, que foi o santo quê? Rosário. A deu a ele, não a outro, a ele, o santo Rosário. Considerando estas coisas, filhos, eu gostaria de dizer, para finalizar, fazer um fecho aqui, se confiarmos em nós, e é isso que o demônio quer. O que Satanás quer de um religioso? De um homem alegadamente de Deus. De alguém que avançou nas ciências sagradas, na teologia, nas escrituras. De alguém que, de algum modo, recebeu um certo grau do carisma de pastoreio, porque que guia, pastoreia outras. Que ele confie em si mesmo. Que ele nunca se questione. Que ele nunca duvide daquilo que ele é e daquilo que ele já conquistou. E eu anuncio aos senhores que a providência divina, no nosso caso, a começar por mim, primeiro desta fila, providência divina, só nos revelou a Santíssima Virgem e a sua maternidade nestes termos que eu acabo de explanar aqui, porque é a única coisa que vai poder nos salvar diante de nossa miséria. Por que Deus quer que eu seja devoto da Virgem? Só por isso, porque sem ela você está perdido.
Ser teu devoto, ó Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles a quem quer salvar. São João Damasceno. Padre, eu posso mudar isso? Não. Alguém poderia dizer, uma vez consciente destas coisas, e sabendo que é um desígnio de Deus, e Deus não costuma fazer retificações, correções nas suas decisões, não é possível mudar esse desígnio mais. Se formos ao céu, será por esse estado de consagração e de entrega de vida à Santíssima Virgem Maria. Renunciar a isso, desprezar isso, é perder o céu. Que Deus possa salvar outros por outros caminhos, ninguém vai discutir. Mas aqui, senhores, no nosso caso específico, não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Esse é o desígnio de Deus a nosso respeito e é portanto, um caminho que não temos direito de mudar por nossa conta. O que a Igreja Católica diz a esse respeito no seu magistério oficial? A necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria para salvar-se não afeta igualmente a todos os homens do mundo, mas obriga de uma maneira explícita, como é o nosso caso, a todos os que conhecem a Virgem Maria e sabem que é necessária a sua devoção para se salvarem. Coisa que eu espero ter deixado muito clara aqui. Os demais podem se salvar com uma devoção implícita ou inclusive interpretativa. Nós não. Nós não. Nós não. Mas alegrem-se, porque um verdadeiro devoto de Maria jamais se perderá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais na defesa do Brasil e da civilização cristã, o Grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.